Paulo, a igreja de Éfeso, no seu capítulo 4. No seu versículo 5. Efésios capítulo 4, verso 5. Vocês acharam? Então diz assim: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Pastor, do que o senhor vai falar hoje, pastor? Hoje eu vou falar de uma palavra chamada batismo. E nessa noite, irmãos, eu não gostaria de falar as emoções de vocês. Nessa noite eu gostaria de falar a parte lógica da sua cabeça. A primeira pergunta que nós fazemos, irmãos, é o seguinte: por que Paulo diz um só batismo? Por que Paulo diz que há um só batismo? Então a primeira coisa que eu vou deduzir é o seguinte: naquele tempo estava existindo outros batismos, e muito provavelmente esses batismos não eram o batismo que Jesus tinha ordenado que fosse feito. O que acontece hoje, irmãos, é que a grande maioria das igrejas, eles batizam em lotes. Eles batizam em escala de produção. E a grande maioria, irmãos, das pessoas que têm se batizado, elas nem sabem o que é isso. Não, pastor, você vai lá no culto da noite lá e o pastor disse que quem quiser se batizar, vamos batizar, e eu me batizei. Só que quando Paulo diz que há um só batismo, Paulo está dizendo que para se batizar existem algumas regras que precisam ser cumpridas para o batismo. O ato somente de eu levantar a mão e aceitar Jesus não significa que eu estou apto para batizar. Então nós vamos tentar decorrer, irmãos, e tentar responder algumas perguntas. Por exemplo, quinta-feira foi feita uma pergunta: pastor, por que se batizar? Por que eu tenho que me batizar? E nós vamos tentar responder essa pergunta hoje. Por que nós temos que nos batizar? Por que eu trouxe esse tema para a gente discutir hoje, no último dia do nosso culto, do nosso encontro? Porque, irmãos, se você for para a internet, tem uma enxurrada de besteirol na internet. E sabe o que é o que pior, irmãos? É que muitos crentes estão entrando nessa onda. Tem um movimento no Brasil agora, chama-se Igreja da Graça. Não é Igreja Internacional da Graça, irmão. Eles se chamam Igreja da Graça. Então, a Igreja da Graça não tem ceia. A Igreja da Graça não tem batismo. A Igreja da Graça diz que a única parte do Evangelho a ser usado são as cartas de Paulo. O resto é histórico. Então, esse movimento da graça agora que está surgindo, eles pegam muito texto fora de contexto para dizer que algumas coisas não existem. Por exemplo, eles dizem que batismo é prática judaica. Batismo é prática judaica. Então, se batismo é prática judaica, a igreja pode batizar? Não, porque é prática judaica. Agora, irmãos, presta atenção em uma coisa: quem mandou batizar? E como é que chega um movimento agora, o movimento da graça,
que diz que somente aquilo que Paulo diz é bíblico, é verdade. Se o próprio Cristo diz: ide por todo mundo, ensinai o Evangelho e batize-os. Então, em meio a esse confrontamento de ideias que está na internet, e eu acho que é muita perca de tempo crente ir para a internet para escutar essas coisas, esses movimentos nossos que chegam, principalmente crente com mente de azeitona. Crente com cérebro de azeitona é muito complicado ter essas coisas. Então, eu quero conversar com vocês nessa noite, irmãos. Paulo ele vai tentar nos mostrar, não só Paulo, mas também os evangelhos, tentar nos mostrar que para se batizar é preciso ter um entendimento espiritual. Eu preciso entender o que está acontecendo. Se eu não entendi o que aconteceu no meu batismo, o meu batismo não é nulo, não é válido, ele é nulo. Quer ver o que é interessante? Algumas pessoas dizem assim: pastor, há um só batismo. Então, uma vez que a pessoa se batizou, não pode se batizar depois, porque Efésios diz que há um só batismo. Então, pastor, eu estava lá na Universal, e lá na Universal eu fui batizado na Universal. Eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse batismo é válido. Será? Abra sua Bíblia comigo, irmãos. Atos capítulo 19. Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 19. Todos acharam? Olha só o que aqui diz o versículo 1, 2, 3, 4, 5. E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas e, chegando a Éfeso, encontrou ali alguns discípulos. Verso 2: e lhes indagou: recebeste o Espírito Santo na época em que crestes? Ao que eles replicaram: de forma alguma, nem sequer soubemos que existe o Espírito Santo. Verso 3: diante disso, Paulo questionou: ora, em que tipo de batismo fostes batizados então? E eles declararam: no batismo de João. Então Paulo lhes explicou: o batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento. Ele ordenava ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, em Jesus. Compreendendo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, será que todo batismo que nós tivemos, mesmo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é um batismo verdadeiro? Existe somente um batismo, como algumas pessoas dizem? Não, me batizei na Universal, estou batizado, porque a Bíblia diz que só há um só batismo. Espera aí, mas Paulo rebatizou gente aqui, porque o batismo tinha sido feito da forma errada. Para se batizar alguém, tem a forma correta de se batizar alguém. Existem regras para se batizar alguém, e essas regras nós vamos ver hoje. Então a primeira coisa que a gente vai aprender é o seguinte: nem todos os batismos são válidos. A primeira coisa que a gente precisa entender, irmãos, é que o batismo, ele tem que ser sempre crendo em Jesus. Paulo diz assim: quando João batizou vocês, João estava apontando para Cristo. E é tanto que no versículo 6, no versículo 5, Paulo diz assim: olha, e eles entendendo isso, foram batizados em nome de quem? Jesus. Então a primeira coisa que a gente precisa entender, irmãos, nem todos os batismos são corretos.
que a gente vai tentar responder nessa noite é: o que é batismo, pastor? Então nos explique o que é batismo, o que representa o batismo. Então nós vamos responder essa primeira pergunta. Abra sua Bíblia comigo. Livro de Atos, capítulo 22. Verso 16. Por favor, quem quer abrir pode ler para nós. E agora, por que te demoras? Levanta-te e recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Então a primeira coisa que o batismo representa é lavagem dos pecados. Mas precisamos entender, irmãos, que o batismo representa. Quando nós entramos na água e saímos, o nosso pecado não ficou na água, porque nós já sabemos que quem é que lavou os nossos pecados? O sangue de Jesus. É Ele que nos purifica. Só que o batismo representa a lavagem. Eu estou mostrando para as pessoas que realmente eu estou lavado. E como é que as pessoas vão ver que eu estou lavado? Quando eu faço isso numa representação para que todos possam ver. Então Ananias diz para Paulo: Paulo, você vai se levantar agora, vai ser batizado para lavar os seus pecados. Só que isso aqui é representativo. Quando eu me batizo na certeza que os meus pecados já foram lavados pelo sangue do Cordeiro. E eu vou mostrar isso publicamente. Porque a lavagem do sangue do Cordeiro, ele é interno em nós. Mas eu preciso mostrar isso externamente. As pessoas precisam ver que eu tomei uma decisão. Eu estou ciente que meus pecados foram lavados. Então vou me batizar. Segunda coisa, Romanos capítulo 6. Verso 3 e 4. Romanos capítulo 6, verso 3 e 4. O que diz aí? Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Pastor, o que o batismo representa? O batismo representa um sepultamento. Sepultamento de quem? Do velho homem. Quando a gente entra na água, o velho homem não fica na água. Mas isso representa que eu entendi que a partir daquele momento do encontro com Cristo, o meu velho homem tem que morrer. E aqui, Paulo vai dizer que ele morre, e quando ele ressuscita para quê, irmãos? Para uma nova vida. Não tem como alguém ter experimentado a Cristo, ter morrido em Cristo e ressuscitar o mesmo homem que morreu, fazendo as mesmas práticas que ele fazia anteriormente. Não. O batismo representa um sepultamento do velho homem. Eu estou mostrando para as pessoas que estão perto de mim que eu decidi, foi eu que decidi. A Bíblia diz que quem mortifica o velho homem? Nós. Somos nós que mortificamos o velho homem. Eu decidi mortificar o velho homem. E quando eu me levantar da água, eu vou levantar para uma nova vida em Cristo Jesus.
E a pergunta que a gente faz é o seguinte, irmãos, como é que tem pessoas que passaram pelo batismo, saíram do batismo e continuam a mesma velha criatura? Como? Se em Romanos diz que o batismo representa morte, sepultamento, e quando eu me levantar da água é para ter uma nova vida em Cristo Jesus. Como? Será que o teu batismo realmente é válido? Surtiu efeito como deveria surtir? Porque a gente acha que batismo é só simbologia. O batismo é a maior decisão que um homem pode tomar dentro de uma igreja. Existem responsabilidades de quem vai ser batizado. Porque veja só, irmãos, se eu tentar mergulhar no batismo e levantar e continuar as mesmas práticas, quebrando aquilo que a Bíblia determina que eu tenho que viver como nova vida, eu estou tentando enganar a quem? A quem? Alguém vai enganar o pastor? Está tentando enganar a quem? O camarada, quando faz isso, ele está tentando enganar a Deus. Ele está tentando enganar a Deus. Só que deixa eu dizer um negócio para você, irmãos. A Bíblia diz: dura coisa é cair na mão do Deus. Por isso que batismo é uma decisão muito séria que nós tomamos na nossa vida. É para novidade de vida. É vida nova. Tudo que eu praticava no passado tem que ficar no passado. Agora o meu parâmetro de vida é a palavra de Deus. A Bíblia diz que pode, então eu vou fazer. A Bíblia diz não pode, eu não vou fazer. Porque se eu me batizar, sair da água e continuar a mesma criatura, pode ter certeza, meu irmão, você vai cair na mão do Deus vivo. E a Bíblia diz: ai daquele que cair na mão do Deus vivo. É uma decisão muito séria. Primeira de Pedro, irmãos, abra sua Bíblia comigo. Lá no finalzinho da Bíblia. No seu capítulo 3. Primeira de Pedro, capítulo 3, do 18 ao 21. Quem achou pode ler. Pois Cristo também foi sacrificado uma única vez por nossos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de conduzir-nos a Deus, morto de fato na carne, mas vivificado no Espírito, no qual igualmente foi e proclamou aos espíritos em prisão, os quais na antiguidade foram rebeldes, durante o tempo em que Deus pacientemente aguardava a construção da arca nos dias de Noé. Na arca, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio das águas. E prefigurando o batismo, agora também vos salva, o qual não é a remoção das impurezas do corpo humano, mas sim o resultado de uma boa consciência para com Deus, por intermédio da ressurreição de Cristo. Amém. Em 1 de Pedro, no capítulo 3, a Bíblia está dizendo que o batismo prefigura salvação. Quando eu me decidi ir para o batismo, eu tenho convicção da minha salvação. Porque olha o que diz o verso 21. No verso 20, lá no finalzinho, ele diz assim: olha,
Na arca apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. A água aqui representa salvação. A água do dilúvio representa salvação, batismo. E aí no verso 21 ele diz assim: que prefigurando o batismo, agora vós também vos salva. Continua dizendo: o qual não é a remoção das impurezas do corpo humano, mas sim o resultado de uma boa consciência para com Deus. Deixa eu explicar para vocês isso aqui. Batismo, ele não tira os nossos pecados. Batismo não tira as nossas impurezas. Não ache que quando a gente mergulhar na água, a nossa impureza vai ficar na água. Não. Quando nós mergulharmos na água, irmãos, nós já precisamos estar puros diante de Deus. Então está dizendo aqui em Pedro que o batismo não salva. O batismo não tira o nosso pecado, não nos limpa. Mas quando eu me batizo, o texto está dizendo que batismo aqui é uma boa consciência diante de quem? De Deus. Eu estou dizendo para Deus o seguinte, ó: Senhor, eu estou salvo, eu estou limpo, eu decidi viver uma nova vida para o Senhor. Boa consciência. Não é que a água vai nos limpar das impurezas, não. É que eu tenho já uma boa consciência quanto a Deus. Não vá tentar se batizar, irmãos, e achando que depois do batismo você vai receber um poder sobrenatural e a partir de agora você vai mudar de vida. Não. Você muda de vida antes do batismo. Quando você se batiza, você tem que ter uma boa consciência com Deus. E a pergunta é o seguinte: no dia que você fez a tua profissão de fé na tua igreja, que você decidiu se batizar, a boa consciência estava lá? Estava realmente de bem com Deus? Ou nós nos batizamos porque fomos impulsionados por um sistema religioso? O texto está dizendo que é boa consciência. É a minha consciência limpa, pura, diante de quem? De Deus. Sem mentira, sem falsidade. É isso que o texto está dizendo que o batismo é. Porque tem algumas pessoas que dizem assim: pastor, depois que me batizar, aí, pastor, eu vou receber assim um negócio assim, aí que eu vou mudar de vida. Não, errado. O dia que eu me decidi me batizar, eu tenho que ter uma boa consciência com Deus. Deus precisa olhar na minha mente e ver que ela está pura. Se nós decidirmos nos batizar e ainda vivemos desobedecendo a palavra de Deus, não se batize, porque você não tem boa consciência com o Senhor. E mais uma vez eu vou dizer para você: você vai cair na mão do Deus vivo. Você não engana o pastor, você não engana a igreja, você não engana a você mesmo, você está tentando enganar a Deus. É isso que simboliza o batismo. É isso que prefigura, que representa o batismo. Primeira coisa, irmãos, lavar os pecados. Segunda coisa, sepultamento para voltarmos à vida de uma forma diferente. E por último, batismo é sinal de salvação. Batismo não salva, mas é sinal de salvação. A Bíblia diz que você precisa ter uma boa consciência com Deus. Segunda coisa que a gente precisa entender: pastor, quem pode ser batizado? Porque no sistema religioso existem regras para ser batizado. Sabe disso? Por exemplo, se uma mulher ela não for casada legalmente, ela não pode ser batizada no sistema religioso. Você sabia disso aí? Se ela não for casada legalmente, ela não pode ser batizada.
No sistema religioso, se uma mulher e um homem não são crentes, ela se converte e o marido não se converte, ela quer se batizar, mas não é casado, o marido não quer casar, a igreja não faz o batismo dela. O marido não quer casar, mas ela se converteu. Quem pode se batizar, pastor? Quer ver uma coisa interessante, irmãos? O sistema religioso diz que para se batizar tem que ser dizimista fiel. Dá uma olhadinha nesses cursos que fazem de batismo por aí. A primeira coisa, Alex, que está lá em cima lá, é ser dizimista para ser batizado. Mas como é que funciona isso? Quem pode ser batizado? Olha o que a Bíblia nos diz, irmãos. Irmão, o que a gente precisa entender é o seguinte: a nossa igreja tem estatuto? Tem. A nossa igreja tem regras? Tem. Mas, irmão, a maior regra é a palavra. É ela que tem que reger todas as outras regras. Eu sei que, por exemplo, a Assembleia de Deus, ela pensa de um jeito diferente. A presbiteriana pensa de um jeito diferente. A Igreja Batista Renovada pensa de um jeito diferente. Não. Nós estamos falando da doutrina do batismo. Isso é doutrina. Isso é ensinamento bíblico. Olha que coisa interessante. Abra sua Bíblia comigo lá, né, no livro de Atos. Vamos voltar lá atrás. Atos capítulo 2. Atos, o seu capítulo 2, verso 37 e 38. Vamos lá. O que diz aí Atos capítulo 2, 37 e 38? Ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos. Caros irmãos, o que devemos fazer? Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ótimo. Pastor, quem pode ser batizado? Quem se arrependeu dos seus pecados. Mas a pergunta que a gente faz é o seguinte: o Roberto diz, pastor, eu me arrependi dos meus pecados, eu creio em Jesus Cristo, quero ser batizado. Como eu vou medir isso? Como é que o pastor mede o arrependimento de alguém? Como é que a gente mede o crer de alguém? Como faz isso? É impossível medir arrependimento e crer. Só Deus pode saber se nos arrependemos e cremos de verdade. Mas Jesus diz assim: vá e batize. Essa é a ordem que recebemos. Jesus não diz assim: vá, mas antes de batizar pergunte se ela é casada, solteira, amigada, amaziada, se ela é dizimista, se ela é ofertante. Jesus diz isso? Não. Jesus diz assim: vai e batize. Então, olha que coisa interessante, irmãos, para você poder entender. Aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, é o primeiro sermão de Pedro. Primeiro sermão de Pedro. Aqui Pedro estava pregando a palavra genuína, a sã doutrina. Olha o discurso de Pedro no capítulo 2. Pedro prega o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro. O nosso problema é o seguinte, irmãos: pastor, eu me batizei na igreja fulano de tal. Oh, legal. Deixa eu te perguntar, lá era pregado o evangelho verdadeiro? Lá era pregada a sã doutrina?
Qual foi o Jesus que você conheceu lá nessa igreja? O Jesus que resolve os nossos problemas? Que pode mudar o nosso casamento? Agora, olha que coisa interessante, irmãos. No versículo 37, que a Tati leu, diz assim, olha: ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados. Em outras traduções, diz que eles compungiram-se. Quem tem a tradução compungiram-se aí? Sabe o que significa isso? Isso aí, esse compungir-se, é sinal de preparação para o batismo. Então, se no teu batismo você não teve o seu coração compungido, provavelmente seu batismo foi nulo. E você sabe o que é compungir? Eu fui pesquisar o que é compungir. Compungir é a dor de uma facada na alma. O que esses camaradas sentiram depois que Pedro acabou de pregar foi uma facada onde? Na alma. E aí eu fui olhar, diz assim: é uma dor intensa, e é uma dor que não cessa. Aí gera arrependimento. Arrependimento tem que doer em nós, tem que queimar em nós. O arrependimento é como uma facada, a palavra entra, irmãos, e vai lá na alma do camarada. Olha a pergunta depois que eles ouviram a pregação de Pedro: varões, o que é que nós podemos fazer? O que é preciso fazer para tirar a dor que está aqui dentro? E aí Pedro diz assim: arrependam-se, sejam batizados, e vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Mas nós temos gente indo se batizar que não se arrependeram, não tem dor no pecado, querem se batizar, mas querem continuar na prática do pecado. Peraí, onde é que está o compungir? Onde é que está a dor da facada da alma? Onde? Esses camaradas pediram socorro porque a dor era tão grande que eles falaram assim: varões, o que nós podemos fazer para acabar com essa dor? A palavra penetrou tão profundo neles que gerou dor na alma desses homens. E aí Jesus diz assim: vocês precisam se arrepender, vocês precisam se batizar. E aí, deixa eu te explicar, irmãos, como é que a dor do coração deles iam ser apagadas. E aí Pedro diz assim: e vai descer sobre vós o dom do Espírito, a água refrigeradora. É a água que vai acabar com essa dor que você está sentindo aí, que é a dor do arrependimento. É a dor que trouxe por toda a sua vida no passado. Você sentiu isso quando você foi se batizar, meu irmão? Se você não sentiu essa dor, se você não sentiu vergonha do teu passado, é vergonha do passado mesmo. Quando a gente desce as águas, irmãos, é declarando para quem está nos vendo que nós temos vergonha do nosso passado. Mas não. Muitos de nós nos batizamos e continuamos envergonhando no presente. Segunda coisa, pastor, quem pode ser batizado? Vamos lá. Tem um camarada que todo mundo conhece. Eu não vou nem abrir o texto bíblico, mas todo mundo conhece ele. Quem que já ouviu falar no diácono Filipe? Alguém fala no diácono Filipe? A Bíblia diz, irmão, no livro de Atos dos Apóstolos, que Filipe foi levado pelo Espírito de Deus até um homem chamado eunuco. Não era eunuco, não era o nome dele, tá, gente? Chamado na Bíblia de eunuco. E quando Filipe chega,
O eunuco está na sua carruagem lendo Isaías. Presta atenção. E Filipe diz assim: você entende o que você está lendo? O eunuco fala assim: como entender? Não tem quem me explique a verdade. E aí a Bíblia diz que Filipe obviamente sobe na carroça, lá na carruagem do eunuco, e vai pregar a sã doutrina. E quando vai pregando a sã doutrina, ele vai falar do início do mundo, e decorre de Abraão, e de Isaac, e chega em Jesus, na morte de Jesus, e vai passar pelo batismo. Quando passa no batismo, ele não fala: opa, já ouvi tudo. E o eunuco diz para Felipe: eu quero me batizar. O que é preciso para batizar? Qual é a pergunta de Filipe? Você crê? Ele diz: creio. Crê em quê? Na sã doutrina que Filipe pregou para ele. E aí Filipe diz assim: então é lícito te batizar. O eunuco diz: tem água ali. Agora presta atenção, irmão. Filipe diz assim: não, a gente precisa ir lá para Jerusalém. A gente precisa fazer um conselho com os apóstolos de Jerusalém para saber se você pode se batizar. Filipe perguntou assim: você é dizimista lá na tua igreja? Não. Filipe pergunta: você crê? Ele: eu creio. Então Filipe diz assim: então é lícito te batizar. O eunuco diz: tem água ali. Filipe diz: então vamos descer e vamos te batizar. Segunda coisa, irmãos: quem pode ser batizado? Quem crê. O problema, irmãos, é que no dia que você foi batizado, em quem você cria? Porque a Bíblia diz, irmãos, que só tem uma verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Se aonde nós passamos a verdade não é a verdade da Bíblia, então o seu batismo foi nulo, é inválido. Quando você chegou na igreja e alguém diz assim: olha, Jesus pode mudar toda a sua vida, e você acreditou nesse Jesus, seu batismo é válido. Porque o eunuco não creu num Jesus que resolve problemas. O eunuco creu num Jesus que podia salvá-lo e levá-lo para o céu. Foi nisso que o eunuco acreditou. Em quem que você cria quando você foi batizado? Qual foi o Jesus que apresentaram para você? Qual foi a palavra que apresentaram para você no dia do teu batismo? E que arrependimento que você experimentou no dia? Se o arrependimento não é do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, e se a sua crença, o que você creu, não foi do nível do eunuco, o seu batismo é nulo, é inválido. Lembra que eu falei lá no início? Batismo é a maior decisão que você toma na tua vida dentro da igreja, porque é um ato de muita responsabilidade. Então quem pode se batizar, pastor? Aquele que crê e aquele que se arrepende. Só que nós não podemos medir crença e arrependimento. Nós não podemos medir isso, Roberto. Não tem uma régua espiritual para medir isso. Terceira coisa, irmãos. Pastor, foi perguntado quinta-feira: por que se batizar? Abra sua Bíblia comigo, irmãos. Marcos, capítulo 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Verso 15 e verso 16. Quem achou pode ler, irmãos. E lhes ordenou, enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo,
Todavia, quem não crê será condenado. Olha que coisa interessante. Enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho, a sã doutrina. Não é pregar doutrina de igreja, é a sã doutrina, é o Evangelho, a Bíblia, pura, sem mistura nenhuma. E aí, mais uma vez, Jesus diz assim: para ser batizado precisa crer. Por que eu tenho que ser batizado, pastor? Porque Jesus disse que eu preciso ser batizado. É uma ordenança de Jesus. E a ordenança de Jesus pode ser questionada? Não. Tem que ser o quê? Cumprida. Vamos lá. Mateus capítulo 28. Só vira com as páginas aí. Para o seu lado esquerdo. Mateus capítulo 28. (19 e 20). Quem achou pode ler. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Pastor, por que eu tenho que ser batizado? Porque Jesus ordena em Mateus capítulo 28. Só que tem uma coisa, irmãos. Para ser batizado precisa guardar o quê? E obedecer o quê? Todos os mandamentos do Senhor. Se não guardarmos os mandamentos do Senhor, aquilo que a Bíblia diz pode, o que ela diz não pode. Precisa guardar e obedecer isso. Se eu não guardar e obedecer isso, meu batismo ele é nulo. É banho, perca de tempo. Se eu tenho consciência, irmãos, que eu não vou guardar a palavra de Deus e não vou obedecer, não se batize. Porque a Bíblia diz uma coisa interessante, irmãos. Aquele que experimentou do Senhor e o abandonou, vai vir sobre ele um julgamento maior do que aquele que nunca conheceu. Precisamos entender, irmãos, que o cristianismo não é brincadeira. A Bíblia diz no livro de Hebreus que quem está no nosso meio hoje, agora, é fogo consumidor. Não queira brincar com as coisas de Deus, irmãos. Batismo é algo muito sério. Vamos lá. Pastor, quanto tempo o discípulo tem que esperar para o batismo? Quanto tempo esperar? 1 ano, 6 meses, 8 meses, 3 meses, 9 meses? Irmãos, na nossa igreja, geralmente os batismos são feitos no fim do ano. Geralmente na nossa confraternização. Quando a gente tem confraternização no meio do ano, a gente também faz. Mas geralmente a gente tem uma confraternização por ano, a gente faz no meio do ano. Então, durante esse ano, a gente prepara o candidato, tem todo o estudo, mas isso não é regra, isso é cuidado. Irmãos, outra coisa, por que aqui o texto diz que o batismo ele era na hora? Porque nesse tempo, irmãos, o que não faltava para eles com facilidade era o quê? A água. Tudo que era lugar, no Rio Jordão, tudo que era lugar tinha água. Em Jerusalém, irmãos, tinha muito aqueles poços artesianos. Onde tinha água que dava para mergulhar, vamos mergulhar. Obviamente, quando o eunuco estava passando com a sua carruagem, devia ter um rio, um riacho, uma cacimba, alguma coisa lá, que ele viu água que dava para mergulhar. Óbvio, irmãos, que hoje
Não é assim. Nós não temos água com facilidade. Então, geralmente a gente prepara um dia determinado para que a gente faça o batismo, mas não existe um período. A gente leva um tempo porque geralmente a gente batiza no final do ano. Mas, obviamente, se nós tivéssemos, Alex, um tanque batismal aqui, nós batizaria todo mês. A gente queria se batizar, entendeu? Mas, por exemplo, pastor, vamos batizar no Guarapiranga. Quem vai? Quem pode? Então tem todo um trâmite. Mas, pastor, quanto tempo o discípulo tem que esperar? Entendeu? Vamos lá. Atos capítulo 2. Vamos falar do camarada aqui. Atos capítulo 2. É um textozinho que a gente leu ainda agora, que é a pregação de Pedro, né? Olha o que diz aqui. No versículo 39. Porquanto a promessa pertence a vós e a vossos filhos, e a todos que estão distantes, enfim, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras dava seu testemunho pessoal e os encorajava proclamando: sede salvo dessa geração que perece. Verso 41. Assim todos quanto aceitaram a sua palavra foram batizados, e naquele mesmo dia juntaram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. Então, pastor, quanto tempo levou o discipulado? Não, Pedro acabou de pregar e levou para ser batizado 3.000 almas, no mesmo dia, no mesmo instante. O texto está dizendo que no mesmo dia o Senhor acrescentou 3.000 almas. Por quê? Porque aqui tinha facilidade de água. Então, com facilidade de água, com facilidade de tempo, tudo é muito mais fácil. Mas infelizmente, irmãos, a água para nós aqui é muito caro. Tempo para fazer isso também é muito caro. Mas não existe um tempo determinado para isso. Basta crer, basta arrepender-se. Uma outra coisa, vamos lá. Atos capítulo 8. Vou citar o camarada que eu acabei de falar para vocês aqui. Atos capítulo 8. No capítulo 8, verso 35. Olha só. Quanto tempo, né, o discípulo tem que esperar? Verso 35. E Filipe, tomando a palavra, iniciando por aquela mesma passagem nas Escrituras, pregou-lhe o Evangelho de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E foi quando o eunuco observou: eis aqui água, que me impede de ser batizado? 37. Ao que Filipe orientou-lhe: tu podes, se crer de todo o teu coração. Em seguida declarou-lhe o eunuco: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para que parassem a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água, e Filipe o batizou. Quando? Na mesma hora. Só que existe aqui, irmãos, na passagem do capítulo 2 e na passagem do capítulo 8, um diferencial no batismo. Pedro pregou a palavra genuína do Evangelho, e Filipe pregou a palavra genuína para o eunuco. Isso que tem que entrar na nossa cabeça, irmãos. Não existe batismo se a palavra genuína do Evangelho não foi pregada aos nossos corações.
Atos capítulo 9, 17 e 18. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, declarando: irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho, por onde vinhas, enviou-me a ti, para que tornes a ver, e fiques pleno do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram as escamas dos olhos, algo parecido, lhe caíram dos olhos, algo parecido como algumas escamas, e ele passou a ver de novo. Em seguida levaram-o, e ele foi o quê? Agora, irmãos, presta atenção. Vocês prestaram atenção como as nossas igrejas são rigorosas com as pessoas? Menino, nós estamos falando de um camarada que tinha acabado de matar centenas de crentes. Paulo foi um dos maiores matadores de cristãos da história. Ananias, quando leva Paulo para ser batizado, Ananias devia estar doido, desviado do evangelho. Porque, irmãos, Paulo tinha que ficar no mínimo uns 4 anos sendo discipulado para mostrar que tinha se arrependido, ou não. Quando Paulo chega na casa de Ananias, Paulo tinha saído de onde para onde? Paulo tinha saído de Jerusalém com carta dada pelos sacerdotes para entrar, prender e matar cristãos em Damasco. No meio do caminho, ele teve um encontro com Cristo. Vai para a casa de Ananias, e depois de algumas horas ou de alguns minutos, Paulo, ele é o quê? Batizado. Mas peraí, irmão, como um cara desse, carniceiro desse, o cara tem que dar testemunho de arrependimento. Ananias sabia que ele mesmo, como Ananias, não podia julgar se Paulo tinha se arrependido ou não. Mas o que Jesus tinha dito? Vai e batiza. Vamos lá, irmãos. Atos capítulo 10, versos 47 e 48. Diz assim, olha: será possível que alguém ainda recuse água e impeça que estes sejam batizados? Eles, assim como nós, receberam o mesmo Espírito Santo. Em seguida mandou os que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então suplicaram a Pedro que permanecessem com eles por alguns dias. Isso aqui é na casa de quem? Quem é esse camarada aqui que acabou de ser batizado? Quem lembra? O nome dele? Cornélio, ele não era judeu. Cornélio, ele era grego, ele era romano. Agora, presta atenção, irmão. Para Pedro sair para a casa de Cornélio, para pregar o evangelho e batizar Cornélio, 3 dias antes, o Senhor aparece com um lençol cheio de animais impuros e diz para Pedro: Pedro, come. Pedro diz: não como. Jesus diz: come, Pedro. Pedro diz: não como, Senhor. Jesus diz: come, Pedro. Pedro diz: não como, isso é tudo impuro. E aí Jesus diz assim: Pedro, não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei na cruz do Calvário. Pedro era judeu raiz. Pedro entendia que só quem tinha que ir para o céu era judeu.
todos os gentios tinham que ir para o inferno. E aí Jesus precisou mostrar isso para Pedro, que na cruz de Jesus Cristo, tudo aquilo que era imundo, impuro, que eram os gentios, tornaram-se puros para o Senhor e dignos de ser alcançados. E aí Pedro vai, recebe alguns varões, e os varões dizem assim: Pedro, Cornélio quer ouvir o que tu quer pregar sobre o Evangelho. Cornélio precisa ouvir isso. Levam Pedro até Cornélio. O que acontece lá é algo tão extraordinário que Pedro diz assim: quem pode impedir esses homens de serem batizados? Eles receberam o mesmo Espírito Santo que nós recebemos. E Pedro pagou um preço muito alto, porque quando Pedro volta para Jerusalém, o concílio de Jerusalém chama Pedro e fala: Pedro, que é isso? Está ficando doido? Tu vai comer com um gentio e ainda batiza os gentios. E aí Pedro diz assim: é porque você não sabe o que Deus fez no meio deles. O batismo foi na mesma hora. Pedro não tinha como medir fé, arrependimento, crença de Cornélio. Eles queriam ser batizados e Pedro batizou. Só que tem uma coisa, irmãos. Alguns de vocês podem estar passando assim na cabeça, falam assim: pastor, mas se a gente batizar pessoas assim no mesmo dia, pode ser que algumas pessoas se batizem sem ser convertido. Isso é uma verdade? É uma verdade. Pode ser, irmãos, que quando a gente batize alguém, ele não tenha sido convertido ainda. E isso aconteceu também com os apóstolos. Vocês sabiam disso? Eles também batizaram pessoas que não eram convertidas. Como assim, pastor? O Espírito de Deus não revelou os camaradas? Não. A Bíblia diz que é para batizar. Vamos lá, para a gente encerrar hoje. Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, do 9 ao 23. Quem vai ler para nós aí, por favor? É um textinho meio longo, mas curto. Vamos lá? Havia um homem chamado... É esse mesmo. É esse texto mesmo. Havia um homem chamado Simão que, há algum tempo, vinha praticando feitiçaria na cidade. E isso impressionava toda a população de Samaria. Ele se dizia poderoso e notável. E todas as pessoas, das mais simples às mais ricas, davam-lhe grande crédito e exclamavam: este homem exerce um poder divino, chamado o grande poder. E muitos o seguiam, pois vinham sendo iludidos por ele há bastante tempo por meio de suas artes mágicas. Contudo, quando Felipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens quanto mulheres. O próprio Simão, da mesma forma, creu e foi batizado, e acompanhava com curiosidade a Felipe por toda parte, contemplando perplexo os grandes sinais e maravilhas que eram realizados. Segura aí. Presta atenção. Simão, ele era um feiticeiro. Quando Felipe foi pregar o evangelho puro e genuíno de Jesus Cristo, quem disse que creu? Simão. E foi o quê? Batizado. Olha, e o texto diz, irmãos, que para onde Felipe ia, quem estava
estava atrás como discípulo fiel? Simão enchia os olhos das maravilhas que estavam acontecendo através da vida de Filipe. Vamos continuar o texto. Olha o que o texto está dizendo. Verso 14 agora. Então os apóstolos de Jerusalém, ouvindo que o povo de Samaria havia acolhido a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, assim que desceram até eles, oraram para que recebessem o Espírito Santo, porquanto o Espírito ainda não havia sido derramado sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Sendo assim, à medida em que Pedro e João lhes impunham as mãos, recebiam estes o Espírito Santo. Observando Simão que o Espírito era concedido por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: dai-me também a mim este poder, para que a quem eu impuser as mãos ganhe o Espírito Santo. Diante disto, replicou-lhe Pedro: que o teu dinheiro siga contigo para a tua perdição, pois instante intentaste comprar, por meio dele, o dom gratuito de Deus. Tu não tens parceria nem porção neste ministério, porque o teu coração não é honesto perante Deus. Arrepende-te, portanto, dessa tua malignidade e ora ao Senhor. É possível que te seja perdoada a intenção do teu coração. Segura aí. Espera aí, meu irmão. O cara tinha acabado de crer em Jesus Cristo, tinha sido batizado. Quando Pedro chega na cidade, começa a impor as mãos e as pessoas serem cheias do Espírito Santo, o camarada que acabou de ser batizado voltou à carnalidade pura. Em algumas traduções, Pedro diz assim: você está cheio de iniquidade. Você não tem parte nesse evangelho que foi pregado por Filipe. O seu coração, olha o que ele diz, não é reto. Pastor, alguém pode batizar alguém que realmente não teve encontro com Cristo? Pode. Filipe batizou. Mas isso não pode impedir de nós batizarmos pessoas. Você vê que Pedro diz assim: olha, o dinheirinho que você está tentando comprar, vai você e o dinheiro para onde? Indiretamente o que ele disse. Agora, olha só, presta atenção. Vocês lembram, lá no início, duas coisas são precisas para ser batizado: crer e arrependimento. Qual foi o problema de Simão? Simão creu, mas não tinha experimentado o arrependimento ainda. Olha o conselho de Pedro: você precisa se arrepender. Sem arrependimento e sem crer, nós não estamos habilitados para o batismo. É tanto que, se nós recorrermos o resto do texto, Simão diz assim: por favor, Pedro, ore ao Senhor para que Ele me perdoe. Dá uma olhadinha no resto do texto. Ora você, Pedro, para que o Senhor me perdoe. É só você ler o resto do texto. O problema não é só crer, o problema não é só se arrepender, é crer e se arrepender. Arrependimento é mudança de vida. Por isso precisamos entender: muitos dos nossos batismos não são válidos, porque nós não ouvimos a sã doutrina, nós não cremos de verdade em Jesus Cristo.
e não ouvimos a pregação do Evangelho para gerar em nós arrependimento de verdade. Então significa que esse batismo que nós experimentamos, ele é inválido. Se não é com uma boa consciência de Deus, é preciso se batizar de novo, porque Paulo diz, há um só batismo. Qualquer outro batismo fora desse padrão de Paulo, ele é inválido, ele é nulo. Então que nessa noite, essa palavra possa mexer com a mente de vocês, não é com as emoções, é com a mente de vocês. E vocês que vão se batizar possam entender que é uma responsabilidade muito grande que vocês estão dando diante do Senhor. Se fizer isso tentando enganar a Deus, pode esperar que a potente mão do Senhor vai cair sobre a sua vida. A Bíblia diz que aquele que conheceu, que comeu os manjares do Senhor e o abandonou, será pesado muito maior o jugo sobre ele, de que aquele que nunca se comprometeu com o Senhor. Amém, irmãos?